InfoDV apresenta mais um tutorial. Fala pessoal, novamente João por aqui, trazendo mais um tutorial depois de um tempinho sumido, mas estou por aqui só respondendo vocês aí. Tem um tempo que eu não trago tutorial, mas sempre estou por aqui respondendo aí a galera nos comentários. Então pessoal, o negócio é o seguinte, no tutorial de hoje eu irei trazer aqui um programa chamado Format Vox. Esse programa ele roda, com o sistema das Vox. Ele foi um programa desenvolvido pelo Lucas Alexandre, então os meus créditos aqui vai todo para ele, porque é um excelente programa, muito acessível. E o que esse programa faz? Ele é um conversor de áudio. Então, por exemplo, digamos que você pegou um vídeo no YouTube, está em MP4, você quer extrair o áudio desse vídeo, ou quer converter um áudio que está em Wave, por exemplo, para MP3, ou quer converter um áudio que está em MP3 para MP3 mesmo, porém diminuindo ou aumentando a taxa de kbps do áudio, se é 64, se é 128. Então esse programa faz tudo isso. Ele converte uma pasta, ou então ele converte também um arquivo solto. Então é esse programa que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Lembrando, detalhe importante, ele vai ficar aí na descrição do vídeo para download. Ele está compactado. Então, como fazer para instalar? Vocês vão pegar o programa formatvox.zip, vai colocar dentro da pasta WinVox. Colocando dentro da pasta WinVox, vocês vão descompactar o arquivo. Pronto, ele já vai ficar dentro do computador. Porém, para você abrir ele, você vai apertar na tela inicial do DOSVox a letra U e a letra F. Porém, para criar a tecla de atalho para esse programa, vocês vão ter que vir nas configurações do DOSVox aqui, ó. DOSVox, o que você deseja? Vão ter que apertar asterisco para abrir as configurações avançadas. No caso, eu estou usando o DOSVox 4.5. Para quem usa o DOSVox novo, vai apertar a letra C, de configurações. E aí vocês têm que adicionar o arquivo chamado formatvox.atu. Vocês vão aqui nas configurações, quer ver? Asterisco. A configuração avançada só deve ser feita por usuários experientes. Aperte a tecla C para continuar. Aperta a tecla C para continuar. Vou botar C. C. Configurações. O que você deseja? Aí, configurações, o que você deseja. Aí eu vou colocar a letra A de adicionar essa opção aqui, ó. A. Atualizar DOSVox.ini a partir de arquivo pré-existente. Adicionar DOSVox.ini através de arquivo existente. Vou dar um Enter nessa opção, ó. A. Informe o nome do arquivo que contém as mudanças. Aí ele pede para eu informar o arquivo que contém as mudanças. Aí no caso, vocês têm que escrever o caminho completo, que é C, raiz, WinVox, raiz, formatvox.atu, ATU. Lembrando um detalhe importante. Quando vocês descompactarem a pasta do FormatVox dentro da pasta WinVox, vai criar dois arquivos chamados formatvox.atu. Ele vai criar um arquivo chamado formatvox.atu e formatvox50.atu. Então ele vai criar dois arquivos. Para quem usa o DOSVox 5.0 para cima, vocês têm que colocar o formatvox 50.atu. Para quem usa o antigo como eu, tem que colocar o arquivo formatvox.atu sozinho. Então, quando o arquivo estiver descompactado na pasta, vai ter dois arquivos. No caso, para quem usa o DOSVox novo, vocês vão ter que digitar assim, ó, C, raiz, WinVox, raiz, formatvox 50.atu. Então, para quem usa o DOSVox novo, tem que colocar esse, formatvox 50.atu. E para quem usa o antigo, formatvox.atu normal. Então é bom explicar aqui, porque como tem duas versões de DOSVox, o pessoal pode se atrapalhar. Então, digitando esse comando, é só vocês dar um Enter aqui que ele vai te perguntar, deseja realmente criar, alterar itens realmente criado? Bota que sim. DOSVox, no caso de DOSVox 5, vocês vão colocar C de configurações e depois vai colocar a opção e vai colocar a letra A de atualizar DOSVox através de arquivo .ini, como eu ensinei aqui. É porque o DOSVox 5 e o 4 muda um pouquinho o local. Bom, fazendo isso, vamos aqui, eu vou ensinar quando vocês abrirem o programa pela primeira vez, o programa vai perguntar para vocês qual é a pasta de destino que vocês desejam colocar como padrão para todos os arquivos que ele converter e ir para lá, direto. Entendeu? Então eu já configurei o meu, como eu já tenho ele aqui instalado, eu estou avisando que
quem vai abrir ele pela primeira vez, ele vai fazer essa pergunta, então é bom vocês ficarem cientes, né, que ele vai te pedir qual é a pasta que você deseja que fique como padrão para todos os arquivos que ele converter direto para lá. Bom, eu vou demonstrar aqui como fazer para converter uma pasta e um arquivo solto. Vamos lá, eu vou abrir ele, vou botar aqui a letra U. Qual a letra do programa? F. Formativox, conversor multimídia, versão 4.6. Use as setas para selecionar uma opção ou tecle a letra correspondente. Qual a sua opção? Bom, você pode apertar a letra do programa correspondente, ou então eu vou descer aqui para vocês conhecerem um pouco do programa. Então, ó, C. Converter um arquivo. Ó, C. Converter um arquivo, que é para converter um arquivo solto. D. Converter um diretório. Converter um diretório, que é para converter uma pasta com mais de 1000 arquivos. Eu já fiz o teste, ele converte muito bom. Só que, um detalhe importante. Eu sugiro que vocês, quando for converter alguma pasta, não coloque muito arquivo, porque se vocês for aquele tipo de pessoa assim, tipo impaciente, que gosta logo de pegar o arquivo depressa, ele demora. Por exemplo, se vocês colocar mais de 100 arquivos para converter, vai levar mais de 3 horas convertendo, mas isso é normal. Dependendo do tamanho do arquivo, pode levar mais de 3 horas para converter. Por exemplo, se vocês forem converter capítulos de novela, que tem cada capítulo, se tiver 40 minutos cada capítulo, se vocês colocar 100 arquivos de áudio com 40 minutos cada capítulo, vai levar mais de 3 horas para convertendo. Mas se for música, pode ser que leve menos tempo. Então eu estou avisando que ele demora para converter, mas dá certo, funciona perfeito. Então, descendo com a seta... F. Converter DVD para outro formato. Aqui tem a opção de DVD, mas essa função de DVD eu ainda não testei, porque eu não tenho DVD aqui, eu não uso isso. G. Gravação de discos. G. Para quem deseja gravar aí um CD de áudio, MP3, ou um CD normal, né, que toca nos aparelhos antigos aí que não pega MP3, também dá para fazer por aqui, mas eu não tenho CD, eu nunca fiz isso. I. Informações sobre um arquivo multimídia. Aqui é para você saber informações do arquivo que vocês colocarem aqui dentro, né? Aqui informação sobre o tamanho, essas coisas assim básicas. Não tem muita coisa aqui não. M. Alterar diretório de saída. Aqui, ó, M. Alterar diretório de saída. Isso que eu falei com vocês. Aqui, por padrão, quando vocês abrem o programa pela primeira vez, ele pede para você escolher um diretório padrão para ele salvar os arquivos convertidos. Então, se vocês se arrependeram e colocaram o diretório errado e quiser mudar, é aqui que vocês entram para poder trocar o diretório. R. Hífen. Isso, essa função aqui, eu nunca usei, não sei como é que usa isso. S. Dividir um arquivo. Essa função F, dividir um arquivo também, eu nunca usei, mas essa função aqui vai dar um pouco de trabalho, porque com certeza o programa vai pedir para vocês digitar a quantidade de minutos e segundos que vocês desejam dividir de um áudio. Então isso aqui eu ainda não fiz também, deve dar um pouquinho de trabalho, porque vocês têm que saber quantos minutos que vocês querem. F2. Sobre o Formativox. F2 é para você saber sobre o programa, o site do desenvolvedor, que no caso o nome do desenvolvedor é o Lucas Alexandre. Então os créditos aqui vai tudo para ele. Excelente programador aí. ESC. Fim do programa. E ESC. Fim do programa. Bom, eu vou voltar aqui no início do programa. F2. C. Converter um arquivo. Ó. D. Converter um diretório. Vou ensinar como é que faz para converter uma pasta primeiro. Converter um diretório. Vou dar um Enter. Converter um diretório. Informe o nome do diretório a converter. Informe o nome do diretório. Aqui eu posso escrever o nome do diretório, ou então eu posso copiar o endereço do diretório e vir aqui dar um Ctrl+V. Eu não vou dar Ctrl+V porque eu não tenho nada na minha área de transferência, então não vai colar nada. Então eu vou escrever o caminho completo. Eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho um diretório aqui. C. Dois pontos. Raiz. C, dois pontos, raiz. CD, que é uma pasta que contém arquivo de mídia. Eu já botei o nome do diretório, vou dar um Enter. Selecione o formato de origem dos arquivos áudio. Aí ele pergunta, selecione o formato dos arquivos. Então, os arquivos que estão na pasta de vocês, tá como? É arquivo de vídeo ou é arquivo de áudio? No meu, como os arquivos que estão nessa pasta minha aqui, CD, são todos arquivos em MP3, então eu vou deixar em áudio mesmo. Eu vou dar um Enter. Selecione o formato MP3. Aí ele pede para eu selecionar um formato. Então, qual é o formato dos arquivos que está na pasta de vocês? É MP3? Então, o meu está todos em MP3. Então, eu sugiro que vocês coloquem os arquivos que vocês desejam converter
todos em uma única extensão. Se tiver 1000 arquivos, coloca todos os 1000 em MP3. Né? É bom assim. Eu nunca tentei converter uma pasta com vários arquivos, com várias extensões, não. Eu sempre converti com uma única extensão. Então, os arquivos que tem aqui nessa minha pasta, aqui nessa pasta minha CD, tem 197 arquivos. Só que todos eles estão em MP3. Então, eu vou dar um Enter em MP3. Selecione o formato de destino para a conversão áudio. Aí ele pergunta, qual é eu quero converter esses arquivos de áudio para qual formato? Eu quero converter de áudio para áudio mesmo. Então eu vou dar outro Enter. Selecione um formato MP3. Aí eu quero converter de MP3 para MP3. Então eu vou dar outro Enter, já está em cima de MP3. Aqui eu poderia converter para outro formato também, ó. O Wave tem outros formatos, mas eu quero MP3. Então eu quero converter de MP3 para MP3. Então eu vou subir MP3, vou dar um Enter. Configurações do formato de áudio. Informe a taxa de bits do áudio. Enter mantém padrão. Aí ele pergunta aqui, informe a taxa de bits do áudio. Enter mantém padrão. Provavelmente, se eu der Enter aqui, ele vai manter o padrão que é 128. Eu não tenho certeza. Né? Mas aí, se vocês quiserem converter o áudio para 196 ou 256, vocês digitam aqui, né? Mas eu acho que se eu der Enter para assumir o padrão, ele vai converter para 128 kbps, eu não tenho certeza. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 64 kbps. 4. Então eu botei aqui 64 kbps, que eu quero que fique os áudios. Então eu vou dar outro Enter. Informe a quantidade de canais do áudio. Enter mantém padrão. Aqui é a quantidade de canais. Aqui, se eu der Enter, ele vai colocar em estéreo, né? Aqui eu não vou mexer para poder o áudio ficar em estéreo mesmo. Então vou dar um Enter. Informe a taxa de amostragem do áudio. Enter mantém padrão. Aqui é a taxa de amostragem do áudio. Aqui não precisa alterar. Aqui, se você quer que o áudio fique convertido com 44.100 ou se é 48.000, então aqui não precisa mexer. Aqui é a taxa de amostragem, não precisa. Você só mexe na taxa de kbps ali do áudio, que foi o que eu alterei, que eu botei 64, mas eu podia botar também 128 ou mais, se eu quiser. Né? O limite é até 310, se eu não estiver enganado, 310 kbps. Então a taxa de amostragem não precisa mexer. Vou dar outro Enter. Informe o volume desejado de 0 a 100 valores superiores a 200. Pode danificar o arquivo de saída. Bom, essa função aqui que ele fala, o volume do áudio, eu não sei para que serve. Então, eu sempre coloco o número 100. Ele fala que é para eu informar de 0 a 100. Eu coloquei uma vez o número 10 e o áudio, quando converteu, ficou mudo. Então, eu sugiro que vocês coloquem 100. Não coloque mais do que isso, porque o próprio programa já acabou de falar aqui que pode danificar o arquivo. 0. Então eu botei aqui 100, né? 100. Eu vou dar outro Enter. Edite o nome do diretório de saída. Enter não altera. Aí aqui ele pergunta aonde que eu quero salvar os arquivos que vai ser convertido. Se eu der Enter, vai salvar na pasta padrão que eu configurei quando eu abri o programa pela primeira vez. Lembra que eu falei com vocês que quando abre o programa a primeira vez ele pede para você informar o nome de uma pasta para ficar como padrão para salvar todos os áudios? Então, como eu não quero alterar o diretório, eu vou dar um Enter aqui. Convertendo 197 arquivos. Pronto. Ok. Vírgula. A conversão será iniciada. Ponto. Por favor, Vírgula. aguarde. Ponto. Bom, aí ele disse aqui, convertendo, e falou o total de arquivo, que é 197. E já começou. Eu não vou deixar converter tudo, porque como tem 197 arquivos aqui, vai levar mais de 5 horas convertendo, demora demais. Porque esses arquivos que está aqui, que eu botei para converter, são capítulos de novela, que eu mando para um grupo. Então, como eu só tinha essa pasta aqui no momento para fazer o tutorial, eu fiz com ela. Essa pasta aqui tem capítulos com mais de 40 minutos, quase 40 minutos cada capítulo, então vai demorar muito. E bom, aqui já está convertendo. Com barra de espaço, você ouve o barulhinho ou tira o barulhinho da conversão, ó. Está convertendo. Se eu apertar Enter, ele diz o nome do arquivo atual que está convertendo no momento e fala o tamanho original do arquivo. Lembrando que o tamanho que ele fala não é o tamanho que vai ficar o arquivo depois de convertido, não. O tamanho que ele fala é o tamanho original do arquivo. Quer ver? Eu vou dar um Enter, ó. Convertendo arquivo capítulo 001. Ponto. MP3. Abre parênteses. 20. Vírgula. 332 MB. Fecha parênteses. Viu? Aí ele fala convertendo, então está no capítulo 1 de 197. Né? Ele não falou 197, mas eu sei que essa pasta tem essa quantidade toda, porque o programa falou ali quando começou a iniciar a conversão. Então, ele falou aqui que esse capítulo 1 que ele está convertendo tem 20 megas. Esses 20 megas não é a quantidade de megas que o capítulo vai ficar depois de convertido, não. É o tamanho, esses 20 megas que ele fala aqui, é o tamanho do arquivo original que está na pasta CD, entendeu?
o arquivo, depois que estiver convertido, vai ficar com uma taxa de kbps menor ou maior, dependendo do formato de taxa de kbps que vocês configuraram. Bom, está convertendo, então barra de espaço tira ou não o barulho, Enter fala o nome do arquivo atual que está sendo convertido, então eu vou dar um ESC. Confirma o cancelamento da operação. Aí ele pergunta se eu quero cancelar, eu vou botar aqui sim, porque eu não vou converter isso. S. Então, pessoal, eu cliquei ali no cancelar, para ele não converter essa pasta, porque vai demorar muito. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer para converter um arquivo solto. Vamos lá. Eu estou aqui na tela inicial do programa, então estava convertendo a pasta. Como ia demorar muito para converter, eu preferi botar para cancelar. Agora, eu vou descer aqui com a seta. Temos aqui, ó. C. Converter um arquivo. C. Converter um arquivo. Então aqui eu vou ensinar agora para vocês como fazer para converter um arquivo solto. Vou dar um Enter. Converter um arquivo. Informe o nome do arquivo a converter. Aí ele pede para aí aqui eu tenho que colocar o caminho completo aonde o arquivo está. Então, como eu quero converter um arquivo só, então eu vou colocar o caminho aqui, ó, que é C. Dois pontos. Raiz. T E S T E Teste. Ponto. MP3. Teste.mp3. Eu poderia também ir lá onde está o arquivo, pegar o nome, copiar para a área de transferência e vir aqui e colar. Mas como eu não tinha nada na minha área de transferência, eu preferi escrever. Então vou dar um Enter. Edite o nome do arquivo de saída. Enter não altera. Então aqui ele pede para eu poder trocar o nome do arquivo. O nome do arquivo atual é teste, mas se eu quiser que o arquivo, depois de convertido, fique com outro nome diferente, eu posso editar aqui. Mas como não quero que fique trocado o nome do arquivo, eu quero que ele permaneça com o mesmo nome, eu vou dar outro Enter. Selecione o formato de destino para a conversão áudio. Aí eu vou converter de áudio para áudio. Ele pergunta qual é o formato que eu desejo. Então como eu quero converter de áudio para áudio, eu vou deixar aqui em cima de áudio mesmo, vou dar Enter. Selecione um formato MP3. MP3, então eu vou converter de MP3 para MP3. Vou dar outro Enter. Configurações do formato de áudio. Informe a taxa de bits do áudio. Enter mantém padrão. Aí ele pede para eu informar a taxa de bits do áudio. Por padrão, esse áudio aqui que eu vou botar para converter, chamado teste, está em 64 kbps. Eu vou botar para converter para 128, para vocês verem como é que vai aumentar o tamanho. Ó. 1, 2, 8. 128, vou dar um Enter. Informe a quantidade de canais do áudio. Enter mantém padrão. Aí eu Enter, mantenho o padrão, vou deixar. Informe a taxa de amostragem do áudio. Enter mantém padrão. Enter mantém padrão, vou dar outro Enter. Informe o volume desejado de 0 a 100 valores superiores a 200. Pode danificar o arquivo de saída. Aí aqui é aquele esquema que eu falei com vocês ali da pasta. Eu vou colocar 100 de novo para não danificar o arquivo. Não coloque mais ou menos do que isso. 1, 0. Coloquei aqui 100, vou dar Enter. Ok. Vírgula. A conversão será iniciada. Agora ele vai iniciar a conversão. Por favor, Vírgula. aguarde. Ponto. Aí está convertendo. O tamanho desse arquivo aqui atual tem 20 megas. Se você der Enter aqui, igual eu ensinei para vocês ali. Se você der Enter aqui, ele fala o nome do arquivo atual que está convertendo, fala o nome do arquivo e fala quantos megas tem o arquivo. Barra de espaço, ó. Tira ou não o bip. E com Enter, ele fala o nome do arquivo atual que está sendo convertido, fala o caminho onde o arquivo está e fala quantos megas ele tem. No caso, como esse arquivo aqui que eu estou convertendo tem 64 kbps e ele está com 20 megas, eu estou convertendo ele de MP3 para MP3, porém, eu estou convertendo ele de 64 kbps para 128. Então, o arquivo original tem 20 megas, depois que ele tiver convertido, ele vai para 41 megas e pouquinho, por aí mais ou menos. Então, vamos esperar ele aqui terminar. Quando ele terminar de converter, ele vai falar que o arquivo foi convertido com sucesso. A mesma coisa ele fala para a pasta. Quando terminar de converter uma pasta, ele vai falar, tipo, 1000 arquivos foram convertidos com sucesso e foram salvos na pasta tal. Ele fala assim quando converte uma pasta. Como aqui eu estou convertendo um arquivo só, ele vai falar que um arquivo só foi convertido. Então aqui vai demorar um pouco. Ó. Está convertendo. Vamos esperar um pouco aqui.
Então, só lembrando, pessoal, que quando vocês forem converter alguma pasta, sugiro que vocês coloquem poucos arquivos, de 30 em 30, 40 em 40, para que não leve tanto tempo para converter. E só lembrando que na hora que vocês forem instalar o programa, vai ter 2 arquivos na pasta, só para relembrar mesmo, para quem usa o DOSVox 5 para cima, tem que colocar lá no caminho que eu indiquei no início do programa para poder criar a tecla de atalho, o arquivo formatvox 50.atu. E para quem usa do DOSVox 4.5 para baixo, colocar o arquivo formatvox normal. Então esse é o arquivo que precisa ser adicionado ali na exceção do DOSVox para criar o atalho. Se alguém que estiver assistindo esse tutorial tiver muita dificuldade e não conseguir fazer isso, pode também fazer o seguinte: abrir a pasta do Invox e procurar o arquivo formatvox.exe ou .exe, que tem leitor que fala exe, né? Tem leitor que fala exe, dá um enter que ele abre também. Então quem não conseguir criar o atalho pode também fazer dessa forma. Então vamos esperar aqui. Está convertendo, é seu Enter, ó. Convertendo arquivo. C, raiz, teste, ponto, MP3, abre parênteses, 20, vírgula, 332 MB, fecha parênteses. Tem 20 megas, lembrando que essa quantidade de megas aqui que ele fala, não é a quantidade de megas que vai ficar depois que o arquivo for convertido. Essa aqui é a quantidade de megas do arquivo original. O arquivo, depois que tiver convertido, vai ficar com 40 megas e pouco. Nesses dias eu botei aí para converter uma pasta com 100 arquivos de capítulos de novela, com 40 minutos cada um. E levou umas 3 horas aí para converter, mas como eu disse, é normal, esses conversores ele demora muito para converter, mas funciona perfeito. Agora vamos ver com as próximas atualizações, que tem um tempo também que esse programa não atualiza, se ele fala a porcentagem, né, do arquivo sendo convertido, que seria bem interessante se o Lucas pudesse adicionar esse recurso, porque aqui só dá para a gente saber com a barra de espaço que está sendo convertido, mas ele não diz a barra de progresso do áudio, né? Não está convertendo. Aí no caso, pessoal, se vocês quiserem saber quantos megas já tem o arquivo convertido, vocês podem fazer assim, ó, ir para a tela inicial do DOSVox, ó. DOSVox, o que você deseja? Aí, no caso, esse arquivo ele vai ser convertido e vai ficar salvo na pasta treino, que foi a pasta que eu configurei como padrão. No caso a de vocês vai salvar em outra pasta, porque cada um vai escolher a sua pasta e onde quer salvar os arquivos. Eu vou colocar aqui, ó. O que você... Folhear, incluir. Eu vou na pasta treino. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox, e o arquivo já vai estar aqui, o que aqui, você ó. deseja? A. Teste. Ponto. MP3. Ó, MP3, só que não converteu ainda. Se eu der Enter aqui agora, ele vai dar erro porque está convertendo. Se eu olhar aqui, ó. Opção D. Tamanho. 41.600. Continue. Ok. Ó, DOSVox, 41.000 o que e pouco. você deseja? Ó, vamos ver se já converteu lá. Aqui tá o arquivo original tinha 20 megas. Mas como eu converti um arquivo de 64 kbps para 128, provavelmente já deve ter convertido. Porque o arquivo está com 40 megas aqui. Mas ainda não acabou. Tá vendo, ó? Ainda está convertendo. Então, se vocês quiserem saber qual é o tamanho que vai ficando do arquivo até terminar a conversão, vocês podem olhar ali. DOSVox. A. Teste. Ponto. Opção D. Tamanho. 41.600. Continue selecionando. Ok. Tá vendo? DOSVox, Então está convertendo. o que você deseja? Depois que terminar aqui a conversão, ele vai dizer que o arquivo foi convertido com sucesso e foi salvo na pasta treino, que foi a que eu configurei. No caso de vocês, vai falar que foi salvo em outra pasta. E caso vocês queiram alterar a pasta aí de saída do programa,
é só ir lá naquela opção que eu ensinei no tutorial. A. Número de Box, teste, opção D. tamanho. 41.600. Continue Bom, selecionando. Ok. ele deve ter dado uma... O que você deseja? Já era para ter convertido, deve ter dado uma travada aqui, porque mais cedo eu fui botar para cancelar a pasta que estava convertendo, e geralmente quando você bota para converter um arquivo ou uma pasta, você não pode fazer isso, né? Você não pode cancelar assim, digamos, do nada, né? Então, como eu tive que cancelar, porque eu não ia botar aquela pasta inteira para converter, porque eu estava fazendo aqui o tutorial para vocês, aí eu acabei tendo que botar para cancelar. Bom, mas é assim que eu utilizo o programa. Eu vou estar encerrando esse tutorial por aqui, porque depois que o arquivo está sendo convertido, depois que ele converter, ele vai dizer que foi salvo com sucesso, e a mesma coisa para a pasta. Então, esse foi o tutorial de hoje. Eu vou deixar aí o link para download do programa. E qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para estar respondendo a todos vocês. E é isso aí. E até o próximo tutorial. InfoDV apresentou mais um tutorial.